Olá, bem-vindo a mais um episódio do MKT Sideral. Hoje, recebendo uma convidada super especial que vai falar sobre franchise. Hoje, Samara Silva, a rainha do franchise. Bem-vinda. Muito Tudo jóia? obrigada, Alexia. Prazer enorme estar aqui no seu programa, viu? Fico muito feliz pelo seu convite. Nós mais Gratidão. ainda aqui. Samara Silva, adorei esse Isso. nome, bem forte, Obrigada, gostei. obrigada. A rainha do franchise. Explique como Exatamente. que esse nome forte chegou. Então, Alexia, o que que acontece? A rainha do franchise, ela veio de alguns troféus que eu recebi. E dentro da hold ao qual eu trabalhava, as pessoas não me conheciam mais, como Samara Silva, sabe. Eu passava, assim, pelos corredores, o pessoal falava: "Ah lá, já vem a rainha". Eu recebi 11 troféus dentro do franchise, na parte de expansão, que é as vendas, né, da franquia, e ali o pessoal ficava, brincando, né, começou tudo como uma brincadeira. E você já viu aquele ditado: "A gente pega o limão e faz uma limonada"? Sei, entendo dessas frutas de sucos e limão, limonadas. Exatamente. Então eu sempre falo com o pessoal, né, vou até deixar isso aqui, sempre faça do limão uma limonada na sua vida, e foi o que eu fiz. Eu peguei a rainha do franchise, que estava se tornando um meme dentro da empresa, e criei a minha marca pessoal. Então hoje a rainha do franchise, eu considero que somos todas nós, né, mulheres que se tornam, que pega aquele limãozinho ali e vira uma limonada dentro do seu ramo de atuação. E você trabalha nesse segmento, sempre trabalhou? 9 anos dentro do franchise. Na verdade, eu sempre trabalhei com vendas. Vendas sempre foi minha paixão, né. Aprendi a vender, eu falo que desde os 12 anos de idade. E ali eu fui aperfeiçoando, foi aonde eu conheci o franchise, me apaixonei, me identifiquei ali, amor à primeira vista, né, que eu falo que o franchise ele tem uma forma diferente de vendas. Eu falo que o franchise é ajudar pessoas, sabe. Eu ajudo famílias a transformarem suas vidas. Que tem a ver com empreendedorismo também. Sim, é empreendedorismo, né. É um Isso tipo mesmo. de venda de consultoria que você faz? Como que funciona esse seu trabalho hoje? Certo. Como que funciona a venda da franquia? Existem executivos, né, e existem vendedores, então é totalmente diferente, porque o vendedor em si, ele só, quer te empurrar algo, né, ele veste a camisa da empresa e te empurra ali aquele produto ao qual ele está vendendo. Já o executivo não. O executivo, ele tem que identificar exatamente o que que é que você precisa, porque o franchise, ele é muito bom. Eu tenho até um slogan que é: "Ser franchise é muito bom". Só que não é para todo mundo, Vamos entende? explicar, entendo. Vamos explicar aqui para quem está nos assistindo, Sim, que franchise significa o mundo das franquias, esse exatamente. negócio maravilhoso, crescente nos últimos anos, você É deve o que ter mais aí, cresce. informações atualizadas para passar para a gente, dessa possibilidade de empreendedorismo também. Sim. O franchise, né, ele veio com essa potência de transformar vidas, por quê? Existe aquele empreendedor, né, que já tem ali a definição do que quer empreender, e existe aquele que não sabe e que não tem ali, a fórmula certa, porque empreender nunca tem a fórmula certa, mas existem meios e caminhos, né, de criação. Então o franchise ele veio para isso, né. Muitas pessoas acham assim: "Já Samba, da onde que veio do franchise? Veio do McDonald's?" Não, o franchise ele começou desde a época da Igreja Católica. Olha que É, interessante, como porque assim? exatamente, onde era replicada ali, né, a religião, a eu falo que o próprio Jesus ali, ele fundou o franchise, porque ele o que que ele fazia? Ele pregava, e ali os seus discípulos iam replicando a fórmula que ele fazia para trazer novos seguidores, né, novas empresas, digamos Tudo assim. a ver, gostei Exatamente. desse exemplo. Então, e qual que é o manual de instrução? O que que nós temos hoje de manual de instrução ali, trazendo um pouco para a época de Cristo? A Bíblia.
E quantos empreendedores e treinadores utilizam a Bíblia, e eu entendo sim, faz sentido que ela é uma ferramenta que tem muitos anos e ela está aí, Replicável, né. replicável. Tudo que você pega ali dentro e replica, automaticamente funciona, a gente sabe que funciona. Então isso é o franchise. O modelo de Um manu franquia manual de é vida um e de manual de negócio. negócios. A pessoa, ela tem ali um know-how, né, que é o entendimento, o conhecimento daquela empresa, daquele produto, e ela replica para quem quer empreender e não sabe por onde vai, e a pessoa seguindo o manual, ela já tem ali uma maior chance de ter sucesso, né. Eu digo que é a receita da vovó também, né, eu coloco muito isso. É a receita, você vai fazer um bolo, se você seguir ali a receita, a probabilidade de dar certo é muito maior do que você ali tirar do zero uma receita sua. Muito bacana. Mas como que você já era comerciante, como você explicou, e no ramo de franquias e de franqueados desse comércio, como que você foi trabalhar numa hold que comercializava as franquias já consagradas ou que era, empreendedores que tinham algum tipo de negócio e queriam franquear, escalar o seu negócio? Como que você, chegou eh, Nesse mundo, nesse né. mundo mesmo? Então, foi me apresentado, né, o franchise e eu não entendia muito bem. Por mais que eu trabalhava com vendas, eu queria entender mais o que era o franchise. Foi aí que eu fui fazer o curso, né, hoje nós temos formações em franquia. Muitas pessoas não sabem, mas existe formação de franquia. Hoje tem a PUC aqui em Belo Horizonte, né, que tem a pós-graduação em franchise. Nós temos a própria ABF, que é uma associação que rege, né, pelas franquias, então nós temos a ABF, que é a Associação Brasileira do Franchise, que tem o curso hoje de expansão, de consultor de campo, né, tudo dentro do segmento, e eu fui buscar esse conhecimento, né, eu sou formada em gestão comercial e eu quis buscar o conhecimento em franchise, que é um mundo completamente diferente de tudo que existe. Por isso a gente fala que é o mundo franchise, porque é totalmente diferente de outras, né, de outros empreendimentos. E ali eu fui buscando conhecimento, fiz vários cursos, né, participei de várias palestras e fui me aprofundando. Trabalhei com empresas que estavam iniciando, a primeira empresa que eu trabalhei foi dentro do ramo de contabilidade e tudo era muito novo, né. Na verdade, foi dentro de uma escola, minha primeira, né, retificando que foi dentro de uma escola, escola de formação profissional, onde eu já tinha conhecimento em trabalhar com vendas de cursos, e dali, depois eu startei uma franquia de contabilidade. Aí você fala: "Samra, franquia de contabilidade? Como que É. seria isso?". Era tudo muito novo, mas foi algo que, me deu uma bagagem muito grande, aonde envolvia tecnologia com a contabilidade, que hoje é a contabilidade digital, né, que a gente vê a contabilidade digital. E foi formatado, eu ajudei, né, a criar até um marketing mesmo da empresa, fazer a estrutura ali de conteúdo, né, para poder trabalhar ali a franquia da contabilidade. E partindo dali eu fui para outras empresas até entrar para uma holding, onde eu vi essa possibilidade de crescimento, mas ali eu já tinha uma expertise, né, dentro do franchise. Então começou tudo daí. Né, o franchise ele é muito disso, tem que estudar, tem que absorver conteúdo, tem que buscar, né, entender para poder se aplicar. Até mesmo quem está querendo comprar uma franquia, adquirir uma franquia, é importante você ter conhecimento, sabe, Alex? Porque tem pessoas que acham que: "Ah, eu quero comprar uma franquia". Aí eu vou lá e já começo a pesquisar na internet. Não, vá buscar conhecimento dentro desse nicho, né, o que que hoje eu presto consultoria, né, então o que que faz sentido para mim, né, o que que eu gosto de fazer. Então é tudo baseado dentro disso. Hoje tem vários meios de você buscar esse conhecimento.
Eu percebo que o seu trabalho é muito mais importante do que a gente imagina, porque hoje o Google virou eh, o nosso modelo preferido de pesquisa. Aí a gente imagina que vai colocar, só que vem uma enxurrada de De informações. informações. E eu já cheguei também a fazer pesquisas de franquias, é muito interessante. Teve na pandemia, eu acho que houve um crescimento, nesse mercado por procura de franquias. Eh, Queria que você falasse um pouco, se isso, eh, cresceu mesmo, teve um crescimento, expressivo, eh durante a pandemia, onde pessoas foram, eh, tiveram que passar por mudanças e escolheram o caminho das franquias por já ter um histórico, apesar de que a gente também sabe que tem o outro lado, que a pessoa tem que ter identificação do que gosta, não é simplesmente fazer uma pesquisa, "ah, vou ver qual franquia ou pelo preço", uma que eu ache que eu goste, porque eu gosto de frequentar, mas você fazer a gestão dessa franquia, você gostar, é totalmente diferente, certo? Sim, nós tivemos um crescimento muito grande, né, até porque o que que aconteceu na pandemia? Muitas pessoas se desmembraram, né, como CLT. E dali, essas pessoas ficaram pensando: "Ah, mas o que que eu vou fazer agora da minha vida?", né, eu peguei meu acerto, né, e que eu vou onde que eu vou o que que eu vou fazer, o que que eu vou investir? Então aí veio a parte do franchise que teve um crescimento já mais de 300% dentro da pandemia. Então, por quê? Por conta disso, porque é um modelo de negócio que já tem sucesso. Quando você compra uma franquia, você está comprando algo que já teve sucesso, né. Então você entende que para construir o cara que saiu da CLT hoje, até ele começar a construir ali tá o dinheiro da vida dele, algo para ver se vai dar certo, ele prefere já comprar um modelo de negócio que já está dando certo, né. Então, dentro disso, eu falo por que que a consultoria é importante. O que aconteceu muito, principalmente na pandemia, foi agir por emoção. A pessoa Imagino. estava ali com: "Ah, eu recebi um acerto de 30, 40.000, 200.000, 500.000", e não sabia o que que fazer com aquele dinheiro. Aí ia pela emoção. "Ah, não, eu preciso investir em algo, porque eu preciso, manter a qualidade de vida da minha família, então eu já preciso empreender". E dentro do franchise, assim como qualquer outro negócio, você não pode ir pela emoção. Naquela época, no meio daquele cenário também, que todo mundo estava muito à flor da pele, Exato, sem saber o muito que queria acontecer, mexido emocionalmente por mexido causa da emocionalmente. tristeza que estava se passando, da insegurança, de todo o cenário vivido. Imagino. Exatamente. E por que que eu falo a emoção em si? As pessoas começaram a pensar assim: "Ah, eu vou partir para esse lado de franquia". Aí vinha o executivo, e que se ele não trabalhasse a forma de consultoria, se qualquer coisa que falasse para emocionalmente para aquela pessoa ali que estava abalada com o dinheiro da vida dela para poder investir, ela investiria. Então, aí começou a história da consultoria de franquia. Tem pessoas que já aplicavam isso, eu não estou falando que eu fui a pioneira nesse segmento não, mas eu virei a chave ali, porque eu trabalhei na pandemia como executiva e ali eu prestava atenção que eu atendia o telefone, via aquele cara, aquela pessoa ali emocionalmente abalada e falava assim: "Eu preciso investir. Eu estou com tantos mil e eu quero investir, eu preciso investir, mas espera aí, você sabe o que que é franchise? Você sabe o que que é franquia? Não". Compreendi o seu ângulo agora, melhor, para quem está nos assistindo. A pessoa estava tão fragilizada e Fragilizada. ligava, fazia o contato, mas ela já queria escolher rápido Rapidamente, pela para poder emoção. não ficar mais parada, para sair daquela, zona de desespero que estava sendo Exatamente, isso. vivenciado, e televisão, e o que havia passado, e a família e O que que tudo, poderia sem às acontecer. vezes pensar nos prós e contras, no que ela tinha do processo de passar.
para análise do que ela realmente gostava, ou às vezes via um ramo Exatamente. totalmente diferente, se cansei do meu ramo, quero ficar livre, e às vezes aquele ramo ainda era uma expertise que aquele profissional tinha, que poderia ser aproveitado num ramo parecido, e aí entrava o seu papel para fazer essa Exatamente, análise. perfeito. É. Bacana. E ali eu comecei a entender que as pessoas não precisavam da compra da franquia, elas precisavam de um auxílio, de um norte. E comecei a prestar consultoria nos meus atendimentos, sem cobrar nada. Então acabava que a pessoa queria o atendimento para comprar, e alguns compravam, outros entendiam que aquele não era o momento dela, que primeiro ela precisaria tratar do seu psicológico, e não necessariamente adquirir algo. Ou precisaria de mais conteúdo, sabe, um conhecimento mais dentro da área de empreendedorismo, ou dentro do franchise mesmo. E eu fui prestando essas consultorias aleatoriamente. E sabe o que que aconteceu? O meu volume de vendas aumentou, só que vendas saudáveis. Eu comecei a entender que eu estava transformando vidas naquele momento de fragilidade, E de forma consciente para a de forma pessoa, consciente. de forma que você trouxesse ali um alívio para a pessoa, que ela pudesse pensar, raciocinar de forma Pé tranquila no para poder chão. ter uma decisão de probabilidade mais assertiva. Exatamente, exatamente. E eu comecei a entender, né, perceber que era necessário essa consultoria. Eh, eu vi, né, que pode pegar. Cafezinho. Delícia. Eu comecei a perceber é para mim? Sim, a Obrigada. convidada, Muito obrigada, gente. Aqui você é tratado como uma rainha mesmo, viu? estúdio sim, aqui é VIP, É, aqui é VIP. VIP. Então eu comecei a entender que o meu trabalho ia muito mais além de vendas, entende? Por isso que eu falo que existem executivos e vendedor ali que só quer te empurrar mesmo o que tem para poder fornecer. E eu falei assim: "Gente, existe muito mais além do que estar aqui vendendo". E ali meu mindset já tinha mudado, eu já tinha pensado em várias possibilidades de sair ali daquela road, pra poder fazer algo diferenciado. Então, quando eu saí, né, que eu pedi para poder primeiro montei a minha unidade de franquia, hoje eu tenho uma, né, uma escola que é também franquia, que trabalha com crianças e jovens para tecnologia, mas a intenção era criar algo dentro da consultoria. Então, além da Rainha hoje, né, que a Rainha é uma empresa e tem vários produtos dentro dela. Além dela fazer hoje a formatação de franquia, que é transformar empresas em franquias, né? Porque a gente vê que esse mercado tem crescido cada vez mais, ao invés de você ter é o que eu falo, ao invés de você ter filiais, onde você faz gestão de várias unidades, você pode crescer de forma exponencial com capital de terceiros, que é uma das formas de crescimento e expansão também, né, que existem várias. Então eu entendi que a gente precisava que eu precisava prestar esse conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Então aí veio a Rainha também com essa proposta de consultoria, que é o meu trabalho hoje. Então antes da pessoa adquirir uma franquia e investir, né, dentro do segmento, o que que eu quero? Né, igual esses dias eu peguei, 2 pessoas que queriam entrar como sociedade, aí eu perguntei: "Por que franquia?". "Ah, porque é um negócio que já está ali pronto". "Beleza, vocês já sabem o que que vocês querem?". "Não, a gente está olhando lavanderia, a gente está olhando alimentação, a gente está olhando vários segmentos". Aí eu falei: "Não, então espera aí, então eu preciso te ajudar dentro da Vamos consultoria". vamos dar uma pausa, volta, depois vamos dar o play. Exatamente. Porque ali, se você não sabe do seu segmento, você precisa se descobrir. Como que eu vou investir, né, vamos lá, como que eu vou investir? Eu não quero trabalhar sábado e domingo, tá? Eu sou uma pessoa que chega final de semana, eu quero pegar minha família, eu quero viajar. Aí eu vou lá e compro uma Cacau Show, entende? Aí eu vou lá e compro um McDonald's. Como? Não faz sentido. Porque você ir só pelo financeiro, eu digo muito isso. Quem vai pelo financeiro também, quem vem pelo financeiro também vai pelo financeiro. Amanhã, aquela empresa, ela não vai dar números
igual você pretendia. A gente tem quedas. O empreendedorismo é altos e baixos. E se você não tiver alicerçada também, conectado com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama, o que que vai acontecer com você, Alex? Você vai deixar Em aquilo ali algum de lado. momento você vai titubear com Exatamente. algum obstáculo e você pode, eh, não ter aquela dedicação que precisa todo o tempo. Exatamente. E aí vem a proposta, né, por que que várias franquias fecham? Porque acontece. Você não está comprando Porque bilhete às vezes então premiado. não é um bilhete premiado. E às vezes a pessoa ficou com essa porque isso foi utilizado no início, eu creio, eh, como argumento de vendas das franquias, que era o melhor caminho, porque já era um negócio, com uma probabilidade de acerto, expressiva, e que já havia um histórico, e que já tinha dado certo, e que era menos difícil. Então, acho que parte boa da cultura ficou que a franquia é fácil. E depois, no decorrer dos anos, foram passando, porque também o Brasil não ajuda, os cenários mudam muito, e houve toda uma mudança que está sempre acontecendo, e a pessoa tem que estar sempre atenta, como nas pequenas e médias empresas normais, em indústrias, em comércio como um todo, você tem que estar sempre atualizado, antenado, antecipar o que pode acontecer, estudo de mercado, o Sim, tempo o inteiro. tempo inteiro. E na franquia você tem até essa instrução, você está fazendo, esse empreendimento a 4, a 6 mãos, mas a pessoa que é o franqueado, como é que é? A franquia e os franqueados. O franqueado ele tem que saber que aonde ele quer chegar, é o que Exatamente. ele quer, se ele gosta, se ele vai estar disponível final de semana, se é a pessoa os segmentos eu acho que não sei qual que é o ranking, Isso. se é o que o alimentício vem primeiro, depois moda, depois serviços, o que está hoje? Você tem uma ideia, assim, para falar? Sim, na verdade, hoje o que que acontece, Alexia, eu vou te dar um exemplo aqui. A MKT Sideral, ela se tornando uma franquia, que é o normal, você vai querer fazer o quê como uma empresária do mercado franchise? Querer colocar a sua marca, né, de identificação como a melhor franquia do mercado para quem está de fora comprar, não é isso? Que é o Justo. que as franqueadoras fazem. Só que muitas delas não praticam o franchise íntegro, que a gente sempre fala. Nós temos até um grupo, a BF, ela conecta com isso, que é o franchise íntegro, que é o franchising consciente. Então, quando a pessoa formata uma franquia, ela se torna uma franquia, ela quer já vender, que é o normal, né? Só que ela quer vender para todo mundo. E o franchise, eu volto a dizer, ela não é para todo mundo. Não é o mercado para todo mundo. Às vezes é melhor aquela empresa continuar pequena, mas crescer, né, de forma, tranquila, onde ela vai aprendendo, né, crescer gradativamente, do que de uma hora para outra virar franquia e não saber ajudar o franqueado na ponta. Então é muito isso que acontece, por isso que veio essa proposta da consultoria, porque hoje o executivo ele quer vender. Ele está dentro da sua empresa para vender o seu formato de negócio. Só que aí a consultoria entra para quê? Para blindar, para mostrar para aquele investidor o que que é ideal para ele, ou talvez nem modelo de franquia seja ideal para ele. Como já aconteceu na minha consultoria, de eu identificar que o momento daquela pessoa não era comprar uma franquia, mas era para investir no seu conhecimento pessoal. E eu fui bem assertiva nisso, sabe. Falei: "Olha, você precisa agora, absorver conhecimento pessoal, vai fazer um curso de comunicação, sabe. Vai aprender dentro desse eu estou vendo que seu segmento
pode ser esse aqui, futuramente você pode investir numa franquia, mas eu acho que no momento você está precisando, às vezes, de uma ajuda de um psicólogo, por exemplo, entende? Uma terapia de Uma gestão. terapia de gestão, uma outra, investir no lado pessoal primeiro, Lógico. entendeu? Então é isso que acontece. O mercado ele está aquecido, mas ele não é para todo mundo, né? E a gente tem que estar sempre conscientizando isso. É um mercado maravilhoso. Eu volto a dizer, ser franchise é muito bom, mas tem que ser consciente, tem que ser íntegro, tanto da parte da franqueadora, que é, né, quem constrói a franquia ali, transforma seu segmento, se torna-se franqueadora, quanto o franqueado. Por quê? O mercado franchise, ele é a mesma coisa é o empreendedorismo, igual você me perguntou lá atrás, se é o empreendedorismo. Só que é um empreendedorismo, digamos assim, mais fácil, porque você tem ali o manual. Você tem ali o passo a passo que é para você fazer. Mas isso não te tira a responsabilidade de você acordar cedo, de você ter que ir para a rede social ali falar do teu produto, mostrar ali o teu produto todos os dias. Não te tira a responsabilidade de você ter conhecimento do produto, fora o conhecimento que a franqueadora te dá, você buscar conhecimentos externos, entendeu? Então, as pessoas têm entendimento que assim, não, eu entrei para a franquia, eu não preciso fazer mais nada. A franqueadora vai me dar tudo, tá tudo Ou seja, mastigado. essa engrenagem da franquia, ela roda sozinha, ela tem um êxito, ela vai por si, e não é bem assim. Não é bem assim. Então, muitas pessoas, eu acho que às vezes podem estar nos assistindo, percebem assim, mas não é desse Não é. jeito. E eu Não é. acho que esse bate-papo nosso aqui, ele abre essa mente. A pessoa tem que ter a mente empreendedora também, Sim. porque a franquia, ela te dá a mão, ela te ajuda a subir alguns degraus, mas você tem que ter o seu posicionamento, a sua dedicação, o seu Exatamente. comprometimento, como se a empresa fosse sua, mas é nossa, né? E esse compartilhamento, esse comprometimento, tanto dos franqueadores, né, e dos franqueados. É isso aí, Exatamente, franqueadores e exatamente, franqueados. franqueadoras e exatamente. O comprometimento, ele é de ambos, e a responsabilidade. Só que as pessoas acham assim, que é importante aqui quem está nos assistindo também entender sobre isso. Quando você compra uma franquia, você está comprando o know-how e o direito de uso dela, da marca. Então você está comprando a marca da MKT Sideral, ok? Tô tendo o direito de usar essa marca por X tempo determinado. Mas, por exemplo, a franqueadora não é obrigada a ficar te dando a mão toda hora para pegar no teu braço para te levantar, não, te acordar, levantar, Alexia, vem cá aqui, você já abriu a loja? Seu estabelecimento? Como é que tá o teu financeiro? Não, isso não tá dentro das regras do jogo, entende? Uhum. Então as pessoas confundem muito disso, acha que, eu tô comprando uma franquia, eu tô comprando, o suporte, tô comprando a alma da franqueadora, digamos assim, eu tô comprando eu vou receber tudo, eu vou receber o suporte de uma ligação da Alexa todo dia que vão levantar, vão para cima, vamos agitar, e não é bem assim. Tem franqueadora que realmente tem, esse tipo de suporte, eu não vou mentir, que são grandes franqueadoras, né, vamos colocar assim, franqueadoras que já estão com mais de 100, 200 franqueados aí, ou até acima de 1.000 franqueados, que já consegue dar esse tipo de suporte. Tem, né, que coloca um despertador ali, já fez sua planilha financeira? Já fez seus stories do dia? Tem sim, só que tem franqueadoras que não, e tá tudo bem, não quer dizer que essa franqueadora é ruim. Pelo contrário, ela está desempenhando o papel dela ali de crescimento, porque o papel da franqueadora é crescer a franquia, trazer mais inovação, tecnologia, dar suporte dentro daquele segmento, e não pegar o empreendedor pela mão e ficar dando tapinha não, né, então isso é importante falar. Porque a consultoria, pelo menos, do que eu já tive
de experiência, de tanto assistir e de ter conversas com pessoas que são desse ramo, vocês ajudam a decidir até o local que a pessoa vai abrir essa franquia. Se esse lado da rua passa mais pessoas, se Sim, aquele, bairros de poder aquisitivo, se essa franquia é de shopping, qual tipo de shopping que está em qual tipo de cidade. Eu isso. lembro que, às vezes, no interior, a pessoa queria abrir McDonald's e tal, e só podia acima de 100.000 habitantes. Aí não, e onde eu morava, então aí nessas cidades que tinham 80.000, aí então: "Ah, não pode abrir ainda porque é acima de 100.000 habitantes". Como é que isso hoje funciona? Sim, No ramo de alimentos, eu penso que talvez seja diferente, para os outros ramos, para os outros segmentos, tem outros parâmetros? sim. Como que funciona? Isso chama-se estudo de geomarketing. Não são todos os segmentos. E também, volto a dizer, não é algo obrigatório que a franqueadora tem que oferecer, entendeu? Que as pessoas também confundem isso. "Não, espera aí, eu tô comprando", não. Tem, Faz uma orientação às vezes: "Olha, o exatamente. perfil dessa franquia X é assim, assim, assim", Sim. porque o franqueado tem que saber desses detalhes todos. É o mais indicado pela franqueadora, mas tem alguns segmentos que, por exemplo, consultoria principalmente, não há necessidade de fazer esse estudo, porque você vai trabalhar network. Então eu posso ter uma franquia, por exemplo, de uma contabilidade, onde eu posso vender o serviço para qualquer lugar do Brasil. Então não tem necessidade de fazer esse estudo, mas, por exemplo, a alimentação é de suma importância. Por que que é de suma importância, né, assim como, geralmente ponto físico, né, lojas É, o que é físicas. físico, o que é online hoje. Exatamente. Então a gente faz esse estudo, existe hoje sistemas para isso, né, alguns usam Google Mapas, mas, muitas usam mesmo a estrutura de um sistema mesmo, para poder fazer esse estudo. E por que que é importante? Porque, por exemplo, eu não vou, colocar uma loja da Lamborghini no local aonde o público B e C. Você nunca vai ver uma loja da Lamborghini, né, numa periferia, digamos assim. Por quê? Porque ele não está o público-alvo. Então, os principais aspectos hoje de uma franqueadora, para quem quer comprar a franquia, é analisar se aquela franqueadora, principalmente em loja física, se ela vai te dar esse suporte para poder implantar a sua loja. Porque se você implanta a sua loja sem a análise do geomarketing ali, né, do Geofusion, que é um sistema, para poder, instalar aquele estabelecimento, você vai estar dando um tiro no pé, entende? Porque ali não vai estar o polo consumidor do seu produto. Então você precisa identificar onde está o polo do consumidor do seu produto, assim como a internet, Uhum. né. Para você comunicar com as pessoas assertivas, você precisa fazer o estudo, né, que aí é com você, Exato. precisa fazer o estudo de como se conectar com essas pessoas. Assim também é o estudo de geomarketing, ele precisa entender a renda per capita daquela população onde está aquela região, né. Hoje o sistema ele já consegue detectar isso. Se ali está o polo consumidor, quantas pessoas trafegam ali naquela região, as idades, então ele te dá Muito todo interessante. o caminho. Por isso que o McDonald's, essas grandes marcas, né, Cacau, entre outras, faz esse estudo de geomarketing para entender se ali está o polo consumidor do produto, para que o franqueado ele não invista, porque pode ser a loja mais linda, transformadora, tudo redondinho. Se não tiver o polo consumidor de produto, não vai funcionar, não vai rodar. Por isso que o franchise é muito bom, porque as grandes, até as pequenas marcas, elas costumam fazer esse estudo de para poder entender aonde que está o polo do seu produto. Muito interessante. Mas eu fiquei curiosa aqui com o a su você tem você tem uma holding, você criou a sua, Eu que tem hoje algumas franquias, que aí isso. da sua criação mesmo? Eu hoje eu tenho a minha empresa, que eu Uhum. sou franqueada,
Ela é unidade própria, mas eu vim debaixo de uma franquia. Essa franquia hoje eu toco, né, como empreendedora mesmo, a marca não é minha, mas eu já ajudei muito essa marca, inclusive já vendi ela, hoje não trabalho mais com ela. A ideia da Rainha não é trabalhar como holding, colocar várias marcas para poder vender. Não, eu tenho vários produtos. Eu tenho a formatação de franquia, que eu transformo empresas em franquia. Certo. Eu tenho, óbvio, se amanhã essa empresa que eu Não transformei tem em nada a ver com franquia, educação, que a gente tinha falado mais cedo. a minha empresa, sim, ela é da área de educação, mas Não, você não. tem uma empresa da área de educação Sim, e tem a Rainha, que é não tem nada a ver com a parte de educação. entendi. Ela veio com proposta por A exemplo. Rainha, no caso, que você fala, a Rainha da franchise é a empresa. A empresa. Aí ela chama todo mundo de rainha, gente, vocês não estão Sim. entendendo. A rainha, as mulheres empreendedoras, Sim, empoderadas, que querem também transformar suas vidas. sim. Todas nós somos rainhas, de alguma Todas, forma. exatamente, você conseguiu Então, captar. isso aí mesmo é um propósito que É um você falou mais cedo propósito, aqui. é um propósito. É um propósito Por porque isso também veio o nome de rainha, não é só por sim, causa da brincadeira, porque com certeza você é uma pessoa, né, que eu percebo aqui muito comunicativa, muito simpática, então obrigada. você tem esse poder também da sensibilidade, de perceber o cliente lá na hora da venda, e você foi aprimorando e depois pegou esse know-how para você fazer esse tipo de trabalho e criou a empresa. Exatamente. Gente, ela registrou no NPI, tá? Sim, Rainha do franchise. registrada. .com.br. Isso, exatamente. Tá saindo meu site agora, viu? Gostei, É gostei. exatamente isso. Eu criei uma empresa aonde ela tem já, né, a consultoria para quem quer adquirir franquia e não sabe por onde começar. Eu tô perdida, eu vou para uma feira, né, igual tem a BF, tem várias feiras, que acontecem ao mesmo tempo, e não sabe nem qual que é o segmento que eu vou investir. Então, tem esse produto. Nós temos a formatação, que é transformar empresas em franquias. E é óbvio que se eu formatar uma empresa e eu vejo que ela tem potencial para uma grande expansão, como o Estúdio Sim, que em breve vai se tornar uma franquia, eu faço a expansão porque eu tenho muita expertise na parte de expansão, né? Ganhadora de 11 troféus. Então, a proposta da empresa da Rainha é servir esses produtos também, né? E por que é uma missão? Porque eu vi que dentro desse mundo franchise só existia a parte masculina falando de franchise. Né? Até nessa parte também o masculino reinava mais? Reinava, Olha só. reinava. E ainda reina, né? Ainda você vê muito assim. Nós temos, igual você falou, quem que você falou primeiro? Sim, exato. Né? Sim, exato. As pessoas Caíto, Flávio exatamente, Augusto. Flávio Augusto. Então, tem muitos homens que, né, é um mundo mais machismo mesmo, né, machista, que é trazendo essa proposta de falar de franquia de uma forma que é onde os homens se conectam mais empoderados. Quando eu vi a possibilidade de conectar com grandes rainhas que existem, né? Não que seja, eu quero me conectar só com mulheres, não, mas eu posso de uma forma leve, que se identifica, né? Não, eu me identifico muito, e eu já escutei muito isso. Uma forma carinhosa também. Eu fui para a feira da BF, Alex, e é engraçado que eu ia gravando os stories, e quando vinha mulheres vendo meus stories da Rainha, falava assim, meu Deus, Rainha, que legal! Achei uma proposta fantástica, porque tem mulheres que têm segmentos só para mulheres dentro das franquias, e que não, às vezes você nem sabe por onde, como é que eu vou chamar uma pessoa para falar um homem para falar do meu segmento, se ele é voltado para mulheres. Faz todo sentido, entendeu? Rainha. Exatamente. Aí elas me chamavam nos stories, falavam, vem cá, vamos gravar uns stories e tal. E aí eu ia e gravava, e eu falei, gente, eu tô no caminho certo. Por quê? Porque ali eu entendi que ia muito mais além de vender franquia.
Talvez o vender franquia, ele me deu o quê? O conhecimento, mas a minha missão não é vender só a franquia, é ajudar a transformar vidas de mulheres, de rainhas, né, de reis também, porque eu brinco com eles, eu falo: "Vocês são os reis do franchise". Rainhas e reis, E existe o gostei. rei do franchise, existem vários reis do franchise, na verdade é uma briga aí entre os reis do franchise, sabe. Então, o Cimezato, por exemplo, ele tem como rei do franchise. É mesmo? E ele nunca teve, nunca Ele se foi um nasceu uma precursor também. Ele foi um precursor? do franchise? É. Olha, para te falar a verdade, eu não sei te falar, não tenho essa pauta aqui para você. Mas ele junto com outros homens aí, vem brigando por essa marca do rei do franchise, sabe. Eh, eu acredito que Eu acho não, que é tá, ele 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 eu ele acredito que não, tinha ele ele tinha uma no início lá da Xuxa, ele tinha uma a gente na época não entendia muito o que era franquia, mas anos 80 para 90, acho que ele tinha alguma coisa e já de franquia com a e a de de beleza, a do ramo de beleza que eu me lembre. é. O Cimezato, ele tem uma holding, né, Isso, hoje eu acho que ele tem a Embeleze, 200. eu acredito que você tá fa da Embeleze. Isso, isso. Ele tem, hoje, vamos se dizer que eles consideram ele como um rei, porque ele tem ali um conhecimento muito grande, mas existem várias, eu conheço, assim, grandes fenômenos do franchise que não tem essa, é tudo marketing, né, É, uma expressão na exato, mídia que e tem essa tal. mídia toda, né, e assim, eu tenho, assim, grandes pessoas que eu tenho prazer de me conectar dentro do franchise, que têm um conhecimento ímpar, que não estão tão ascendidos igual o Cimezato, mas a ideia foi essa, é trazer essa conexão de que não lembrar só dos reis, mas de ter uma rainha ali que a pessoa olha e fala: "Não, eu quero ser uma executiva", né, mostrar esse mundo do franchise que tem N De saber que esse possibilidades. mundo que às vezes as pessoas falam: "Ó, fulano tem uma franquia", Só era chique, né, uhum, chiquérésimo. Não, aquela moça agora ensinou do português, né, não fala chiquéré, é chiquíssimo. chiquíssimo. Aquela do português agora, falando que é chiquíssimo. Então, Não pode falar chiquérrimo? Tem que falar não, diz que é chiquíssimo. errado, Oh, chiquíssimo, diz que é chiquíssimo. Eu gosto de acompanhar essa parte do português também. E a gente pensa que esse mundo, né, através de executivos como você e outros tantos que você citou e é do seu círculo aí de network, desse segmento, as pessoas podem ter, acesso a amadurecer essa possibilidade de ter uma franquia, né. Você hoje aqui, uma consultoria básica aqui para quem está nos assistindo, umas 10 assim, você as 10 franquias mais tops e umas que você recomendaria, dá aí uma floreada aí pra gente. olha, As mais hoje conhecidas, assim. não, tem muitas, né, eu falo que o franchise ele é um mundo mesmo, totalmente diferenciado, porque você encontra franquia de tudo, né, você Uhum. encontra franquia desde cartomante. Não brinca, Exatamente, mulher. franquia de Tapete cartomante. tem, tapete, copo, tudo que você imagina, você falar assim: "Meu Deus, eu queria franquia", tudo existe hoje franquia de tudo. Então não s as grandes marcas todo mundo conhece, né, nós temos aí McDonald's, Subway, Cacau Show, eh eh, Boticário, né, que sempre está no topo. Então, assim, nós temos grandes, grandes marcas, mas aí é que está a chave. A grande marca, para você, tem que ser a marca que se conecta com o segmento do teu perfil. Então, são N propostas, mas a gente precisa o quê? Se identificar, se conhecer. Eu fiz uma consultoria com uma rainha, porque eu chamo realmente todas as minhas clientes de rainha, minhas rainhas. Então, eu fiz uma consultoria que ela queria comprar uma franquia de escova.
escovaria, né? Que eu não vou trazer o nome aqui, mas que queria trazer. De escova para Não o é consumidor salão. final ou escova para serem utilizadas em salão? Consumidor final. A proposta é como se fosse um salão, mas não é um salão que tem tudo. É só escovaria mesmo, a parte de escovaria. E ali eu comecei a conversar com ela, adquiri minha consultoria, fiz ali a parte toda de consultoria, e no segundo dia de consultoria ela começou, quase chorou comigo. Ela falou: Sâmara, é isso. Como que eu não identifiquei que era isso que eu queria? Porque eu identifiquei o perfil dela. Eu falei para ela: seu segmento é esse, esse, esse. É o que como se você eu tivesse. gosta, rainha, é o que você gosta. Vamos lá, vamos aprofundar aí. Exatamente. Não, e ela se viu. Ela falou assim: eu já tô me vendo assim. Aí você já começa a despertar o seu lado empreendedor. Entende? É porque a pessoa, você foi tocar no ponto aonde ela ama. Se ela Exatamente. gostar, aí é adeus. Exatamente. É a proposta. É você se ver fazendo aquilo ali e falar: é isso Aí que eu ela vai vou trilhar. tal. E brilha assim. Independente, pode estar passando por fases ruins, pode vir uma pandemia que não vai ficar desmotivado, vai precisar de ninguém ficar batendo tapinha nas costas, porque ela vai ter ideias, vai vindo, né, e conexões, insights, porque ela está fazendo aquilo que ela ama. Por exemplo, por que que eu sou franqueada de um segmento de educação? Aí você fala assim: Samara, por quê? Dentre tantas franquias que você vendeu, por que que você não escolheu outra? Porque era o que movia o meu coração, porque era algo que lá atrás, na minha raiz, eu já tinha conhecimento. Eu vendia cursos. Então, aquilo ali movia. Desde que eu vendi os cursos, aquilo ali movia meu coração. Então, eu sempre coloquei isso. E quando eu vi a marca, quando eu vi a proposta, eu me identifiquei, eu falei: é isso que eu quero. Então, uma escola, é fácil investir no ramo de educação? Não. Mas eu estou conectada àquilo que eu amo. Então, o que que vai acontecer? Pode vir em fase ruim, pode vir em fase boa. Que eu vou estar sempre ali, ó, levantando, ativando o meu lado empreendedor, que é buscando soluções. O que que é o empreendedor? Buscar soluções. Mas eu não vou buscar soluções para aquilo que eu não tenho conexão. Entendeu? Então, não é a quantidade, não são os maiores. A maior franquia para mim é aquela que te faz ganhar dinheiro. É aquela que te faz te conectar com aquilo que você ama. É aquela que faz com que você se torne uma empreendedora de verdade. Porque essa receita, né, dessa franquia, ela só vai acontecer, essa lucratividade que a pessoa busca, se ela também tiver o desempenho no que a pessoa gosta. Pronto, é Então, isso. aí a gente não tem como Não fugir dessa tem, não receita tem. aí, dessa bíblia do segredo do negócio, Exatamente. do franqueado. É essa a proposta. Que a pessoa se encontre para que tudo que for acontecendo, ela porque o que que acontece, Alex? O franqueado também traz insights para a franqueadora. Não quer Sim, dizer que eu estou entrando como franqueadora, que eu tenho que ser robótica e fazer tudo que a franqueadora pedir, não. É uma via de mão dupla. dupla. Eu vi essa entrevista vi um podcast aí, porque eu também sou consumidora de podcast, porque a gente aprende muito. É isso mesmo. Então eu vi, foi o Flávio Augusto, o Cimesato, Caíto Maia e acho que a Sandra, da Hope. Sim. Eh, e eles discursando lá o que precisa, o que não precisa, como esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Só que a gente está na TV, tá? A gente está na TV também. Sim. E aí eles falaram que a pessoa tem que estar disposta, tanto o franqueado como o franqueador, a estar compartilhando e escutando, fazer um trabalho de escuta, porque às vezes uma mega sacada de uma boa ideia pode vir de um franqueado que às vezes está sem graça de falar numa reunião que não seja regional, então eles criaram algumas reuniões das franqueadas, às vezes mais regionais, porque uma franqueada que se achava pequena ficava sem graça de dar falar algum
alguma experiência que poderia servir, porque fala: "Ah, eu sou pequena, fulano tem tantas franquias, o outro tem tantas, eu comecei recente", mas às vezes essa pessoa tinha uma brilhante ideia e isso começou a desenvolver. Eles falaram também que criaram muita gente entra numa franquia, mas não quer muito, saber da parte financeira. Que ele criou uma possibilidade, de dentro da franquia, alguém deles também cuidar só da parte financeira. E aí tudo fluiu melhor para que eles também tivessem segurança do que de que os franqueados estavam seguindo um fluxo de caixa, tivessem ali, um acompanhamento, de forma mais interativa para tornar que o financeiro não fosse uma parte chata, ou seja, eu só gosto dessa área, eu só gosto dessa, essa eu não tenho muita afinidade, eu não quero. Então, é muito bonito mesmo como você fala sobre esse mercado de possibilidades. E hoje você você acha que qual o segmento que, né, tem que passar por esse processo que você fala sobre essa consultoria, eu acho que é super adequado e necessário, porque já que está investindo em algum nas franquias que já é uma forma de empreender que já garante, eh eh, mais assertividade menos riscos, o que que você, indicaria, assim, de uma forma que hoje está sendo mais, eh procurado, as franquias que eu estou vendo muitas cafeterias, muitas marcas. Antes você via algumas marcas sobressaindo, hoje a gente vê que muitas pessoas às vezes tinham, eh, algum tipo de marca e tornaram o que que a gente fala? Eh A pessoa tem um negócio, quando ela sabe também que aquele negócio pode se tornar uma franquia, é porque ela quer ganhar mais ou porque o negócio ficou tão bacana que ela pode replicar, e aí você faz esse serviço também, de Uhum. consultoria, Sim. A gente está falando da formatação de franquia, não é isso? formatação. A formatação de franquia é um processo também de diagnóstico. Por quê? Eh, eu compactuo com franchise íntegro, que é aonde vem também a consultoria em tudo. E dentro da formatação, a gente tem que fazer também o diagnóstico se essa empresa é franqueável ou não. Porque, por exemplo, para mim, né, eu sou empreendedora daquele estabelecimento, o meu modelo de negócio é lindo. Mas existem regiões, culturas, locais diferenciados. Então a gente precisa entender se isso é replicável para todo tipo de cultura, entende? Uhum. Então, como que a gente faz? A gente faz um diagnóstico também. Esse diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de franqueabilidade, ele pontua os principais aspectos que uma empresa precisa para poder franquear. Tanto a parte financeira, quanto, por exemplo, logística. Ah, eu tenho uma empresa no ramo alimentício. Como que isso vai chegar até determinada região? Então, eu preciso fazer esse diagnóstico. Então, são vários pontos e aspectos que a gente precisa fazer. Igual a proposta do Estúdio Sim é essa, virar uma franquia. Então, a gente está fazendo esse processo de diagnóstico de franqueabilidade. E aí a gente vê que é algo replicável para todo o Brasil e que a gente já sabe que é, inclusive. Aí a gente já começa a fazer o processo de franquear. Mas o que você me falou é realmente importante, né, que, por exemplo, fazer essa análise, porque, igual a gente está falando da via de mão dupla, trazer, quando a pessoa adquire a franquia, ela tem que entender que ela é a dona do próprio negócio. As pessoas têm a cultura, né, o entendimento, que é até falta de conhecimento mesmo, de que a franquia ela tá virando, como se diz, um funcionário. Tem gente que não compra franquia achando que tá virando funcionário mesmo. "Ah, não, mas por que se eu posso montar o meu?". Cara, não é isso. A proposta é totalmente diferente. A proposta é ambos se ajudarem. Se eu tenho algo que você tem
que é de suma importância para mim, por que que eu não posso te transmitir isso, esse conhecimento, para poder a franqueadora crescer cada vez mais, né? Então existem vários cases hoje dentro do franchise, por exemplo, o McDonald's, como que foi feito o shake, né? Que foram ideias de franqueados. Sim, o shake foi. Entendeu? Então, assim, são propostas de franqueados que trouxeram o que é o mindset de empreendedor. O cara veio ali um mindset para ele não, falou e mudou a história daquela marca. E que muitas pessoas não sabem, mas tem muitas coisas, modelos que foram replicados através de franqueado. Então, a ideia do franqueado é essa, não ser só um cara que está ali para cumprir ordens, papel de, vamos dizer, o CLT, mas para poder transbordar, né, ajudar que aquela franquia cresça. É uma gestão mega participativa. Participativa, a verdade é essa. Para mim, toda franqueadora que quer crescer, ela tem que buscar franqueado que seja participativo, que tenha um mindset de empreendedor, que busca conhecimento no que ele está fazendo e que traga. Para mim, Alex, é muito melhor uma franqueadora ter multifranqueados do que ter franqueados variados em toda a região. Entendeu? Porque o multifranqueado é um cara que já virou a chave, que já tem conhecimento daquilo que ele faz, ele está transformando a franqueadora, ajudando a franqueadora a crescer, apostando tanto na franqueadora que ele já está crescendo junto com ela, tendo 1, 2, 3 unidades, 4, 5, que é o que acontece hoje com o McDonald's, né? E assim, na sua visão desses anos todos, qual franquia assim que você que você admira não por você, que você acha assim, né, uma história, não, que você admira o case, não porque você se identifica, porque vamos supor, você já falou que gosta da área de educação. Por exemplo, a minha área é outra. Sim. E eu gosto da história do Caíto Maia, dos óculos. E qual uma outra que você cita, que você gosta da história da franquia, até para despertar o interesse aqui em quem está nos assistindo, saber dessa história e também buscar esse conhecimento? Eu sempre falo que eu tenho N franqueadoras que eu sou fã apaixonada de carteirinha. Pode falar umas 5 mais aí. Quem entrar no meu Nem precisa Instagram... Não, famosa, mas não é famosa, porque eu sempre dou mérito quem está começando aqui de Belo Horizonte, justamente, para quem Sim. para quem está começando, para quem começou recente, para quem já não tem, para quem não é uma marca mega, mega, mega consagrada. Então, eu sou admiradora de várias marcas, né? Fala pra gente. Vamos fazer um merchan aqui. Eu tenho, por exemplo, a Sonho dos Pés, que eu fiz com as meninas há pouco tempo, uma live, que eu sou apaixonada com a marca delas, porque a Sonho, que é, tá vendo, uma franquia direcionada para mulheres. Aí, como que o rei do franchise vai falar de uma franquia, entende? Dá para falar, mas não é uma conexão direta, porque é conectada com mulheres. Então, a Sonho é um case de sucesso, né? Que as meninas aí startaram um processo ainda mais moda, que tem que estar sempre ali buscando mudança, né? E elas fizeram assim, tudo nos mínimos detalhes para levar algo diferenciado. E realmente você vê que os franqueados estão satisfeitos, né? Estão ali buscando sempre a melhoria. Então, assim, tem N marcas, a Constance, nós temos N marcas aí que eu sou fã de carteirinha. Uma que não é de Belo Horizonte, mas que eu sou fã também é a Facilitoy, que é para mães. Gente, como que a gente não tinha pensado nisso? Facilitoy, que ela faz aluguel de equipamentos infantis para crianças. Ao invés de você comprar um bebê conforto, aquelas cadeirinhas os acessórios de bebês que são importados, caríssimos, e que a criança usa ali por pouco tempo. E depois a mãe já quer vender. E já quer desfazer, por que não alugar? Né? Então, ela veio com essa proposta de aluguel. Ai, fala mais. Tem muita coisa legal. Então, assim, eu sou fã de várias marcas, mas
é o que eu sempre falo, a gente tem que estar o quê? Sempre buscando algo que se conecta mesmo, né. E é isso que é a proposta da rainha dentro do meu canal, inclusive vamos falar também do meu canal, né. A Exatamente. proposta da rainha é essa, trazer essas pequenas marcas, porque foi uma das coisas que você me perguntou, né: "Samra, vai trazer grandes", não, grandes marcas todo mundo já conhece. Uma história maravilhosa que eu amo, que eu tenho como inspiração, McDonald's. Eu me sinto um clock, né, o rei clock lá que teve, né, eu vejo uma história legal, por que que eu me conecto com ela? Porque não é só conteúdo, você tem que, né, buscar ser o melhor ali, porque se não fosse por ele, Alta performance, alta muito performance, desempenho. resistência, resiliência, né, se não fosse por isso, a gente não conhecia o McDonald's, né. Então é uma história inspiradora, mas todo mundo já conhece a história do Fome de Poder. Uhum. Então eu quero trazer o quê? Aquele empreendedor que está começando agora com o segmento dele, né, trazer a franqueada daqui de Belo Horizonte, né, seja a Facilitóis, seja a ela não é daqui, mas trazer ela ou trazer a Morena Rosa, trazer vamos colocar aí, uma Cacau daqui de Belo Horizonte, né, uma franqueada da Cacau aqui de Belo Horizonte para poder falar, como que está sendo o processo dela, como que está sendo, né, o trabalho, as meninas da Sonho, trazer esse pessoal para poder falar também, dar voz quem está dentro do franchise, Falar dos bastidores, falar a dos real. bastidores da real, se está satisfeito, o que não está satisfeito, o que que precisa ser mudado dentro do franchise hoje, porque a gente ouve muito o que precisa ser mudado dos grandes. Mas e os pequenos aqui que estão começando agora, que acabou de fazer um Pix de uma taxa de franquia, qual que está sendo a experiência deles? Como que está sendo essa vivência deles dentro do mundo franchise? O que que a BF, o que que essas associações precisam saber, apesar deles ouvirem e fazer pesquisa, mas precisa saber atrás dos bastidores o que está acontecendo, para poder ali blindar. A BF fica em São Paulo. Isso, fica em São Paulo. É uma feira gigantesca, acontece anualmente? É uma associação que traz essa feira Tem a feira, anualmente anualmente. para poder conectar a maior feira, inclusive, da América Latina, né, a gente fala do mundo, né, e que traz grandes marcas, eu falo grandes, mas tem este ano, por exemplo, teve até startups. Então tiveram, marcas, assim, que estavam em grande processo de expansão aí. Então, a proposta da rainha é essa, trazer essas marcas para dar voz, para ouvi-las, né, E o para seu canal vai entender. chamar, o nome vai Rainha do ser franchise. Rainha do Franchise. Exatamente, a rainha do Ué, franchise. bem-vinda ao espaço aqui, ué. Exato, Muito obrigada, bacana, com obrigada. certeza vai ser sucesso, porque é um assunto que, né, já deu Tem tempo aqui, a muita gente quer continuar coisa. falando, e é muito interessante, porque isso motiva quem está buscando, empreender, porque, é desafiador e tem eu vejo muitos, muitos jovens querendo já ter o seu negócio, e a franquia é um bom motivo para pra a pessoa iniciar, e é uma experiência fantástica, cheia de oportunidades de crescimento pessoal, né, nessa experiência de franquias. E eu agradeço muito a sua vinda aqui, e quer deixar um recado, falar quando que vai ser o seu canal, a inauguração do canal, falar o seu Instagram, falar se a gente pode, alguém que está assistindo, como comunicar com você, se é através do Instagram por enquanto. Primeiro eu quero te agradecer, Alexa, mais uma vez, nosso bate-papo foi, assim, muito legal, a gente já estava fazendo esse bate-papo, então é muito conteúdo mesmo, né, é por isso que precisava de um canal mesmo da rainha, porque, por mais que eu vá em vários locais, assim, para falar de canais de podcast, não dá tanto Samara conteúdo. Silva
Rainha do franchise. Exatamente. Então, assim, eu não vou trazer a data ainda, porque a gente vai ter ainda o lançamento, mas já tá os preparativos, já saiu todo o trabalho, né, feito aqui pelo Estúdio Sim, inclusive, vai ser lançado aqui, nós vamos ter o canal aqui no Estúdio Sim. E eu quero, né, trazer uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, né, que mais uma vez o franchise é algo sobrenatural, mas invista consciente, compactue com o franchise íntegro. Você que tem marca, eu sempre quero dizer isso aqui para franqueadoras, independente do tamanho, você que está formatando agora, que está entrando aí para dentro do segmento, busque empreender, né, dentro do franchise de uma forma íntegra que possa ajudar o seu franqueado na ponta, porque franqueado feliz é franqueado que ganha dinheiro. Então, dê a ele suporte, dê a ele consultoria, né? E para quem está buscando investir, né, numa franquia, busque conhecimento. O meu Instagram é Samara Silva Franquia, @Samara Silva Franquia. Lá tem o link do meu WhatsApp, que pode me chamar. E, inclusive, na hora que clica, já fala: me ajuda, rainha. Ah, que E aí, carinho. e aí eu já consigo te ajudar nessa consultoria, tá? E é isso. E vou ter também o curso de expansão futuramente. Eu vou gravar aqui também meu curso de expansão. Para quem quer entrar nesse mundo, você que vende aí produtos e quer vir para a área de, né, transformação de famílias e vidas, eu vou ensinar como ser um executivo de sucesso. Então é isso, e te agradeço muito. Ah, Minha parabéns. rainha do marketing. Minha rainha da franchise. Espero que a gente encontre mais vezes Com aqui ou no certeza. novo espaço do Estúdio Sim, aguardem, Isso, que a gente também está novidade. ansioso para também gravar lá e É fazer verdade. muitos bons encontros e networks e Conexões. conexões. Que venham essas conexões, que venha o novo Exatamente. Estúdio Sim. Muito obrigada, Eu que tá? agradeço, Prazer te rainha. conhecer e espero que a gente possa trocar muitos conhecimentos por aí. Com certeza. Estamos juntas. Estamos juntas. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Curtem, comentem e mandem as dúvidas aí nos comentários que, ó, ela vai responder. Tô aqui. Até breve. Até o próximo.